bem-vindos ao quarto episódio desta temporada segunda do Iajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre ciência de dados, IA e direito. E para falar esse assunto conosco está a professora Gisele Couto Falcão. A professora é doutoranda e mestre em modelagem e matemática computacional pelo Cefet Minas Gerais. Ela tem MBA em ciências de dados, especialista em matemática do clima, cálculo, neurociências e docente no ensino superior. Ela é professora do Cefet de Minas Gerais na graduação e pós-graduação nas ciências de dados e tecnologia. Também é colaboradora em diversos projetos da Unesco, do IHP e do Cefet Minas Gerais. Está conosco também para essa conversa Lucas Carini. Já vou começar as perguntas para a professora Gisele. Professora, como que as suas pesquisas foram direcionadas para ciências de dados? E o que mais lhe cativa a ser uma cientista de dados? Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Bom, a ciência de dados, a gente vai trabalhando na pesquisa acadêmica, né? E, querendo ou não, você vai caminhando para a ciência de dados. É meio que seguir o fluxo do rio. Quando a gente se depara com vários dados para analisar, desde em casos de neurociências, quanto em casos de contabilidade, custos, clima, e seja lá o que for, você está trabalhando com dados. E esse trabalho com dados, a gente acaba aprendendo a lidar com esses dados. Daí, a ciência de dados é uma coisa meio que inerente à acadêmica, à pesquisa científica, né? E então, por isso que eu acabei me declinando para essa área, por trabalhar com dados, e aí fomos aplicando métodos e mais métodos, e aí hoje em dia isso virou a ciência de dados, que não está mais presa ao mundo acadêmico, então ela é uma coisa que se expandiu aí para todas as áreas, então você vê ciência de dados com diversas coisas, né? Tanto no direito, quanto imagem, marketing, e tantas outras coisas. E o que mais me cativa mesmo nessa área são as descobertas, os insights que os dados nos dão. Né? E como hoje a gente tem uma grande armazenagem de dados, tudo a gente tem dados, a gente consegue armazenar esses dados coletados, então hoje a gente tem essa facilidade para poder ter insights por meio desses dados. Excelente. Professora Gisele, é um prazer recebê-la aqui no Iajus Talk e aproveitar um pouco de todo esse teu conhecimento. Eu gostaria que você explicasse para nós, aproveitando essa tua expertise como pesquisadora e desenvolvedora, explicasse para nós do direito, né, o que se trata, então, essa questão de modelos matemáticos computacionais, obviamente de uma maneira que a gente consiga entender, né? Não, olha, então, os modelos matemáticos, eles trabalham, por exemplo, quando você pega vários dados, vamos pôr aí um exemplo simples, volumes de precipitações de uma certa cidade. Então, você tem ali vários dados de todos os dias, aquele volume de precipitação que ocorreu. Quando você vai fazer um modelo matemático, você vai aplicar ali fatores matemáticos, como, por exemplo, né, a média, o desvio padrão, a moda, a mediana, que são medidas de centralidade daquele grupo de números que você coletou, né? Então, e dessa parte, né, que a média eu acho que todo mundo conhece, então dessa parte, assim, desculpa, mas a grosso modo, né, não é só a média, mas a grosso modo, essa média a gente consegue tirar alguns insights dessa análise. Então, por exemplo, se a gente divide lá períodos de verão e primavera, períodos de verão e primavera, e faz uma média do volume de precipitações ali, já é empírico, né? Já é óbvio ali que aquilo vai dar um volume maior de precipitações do que período outono e inverno. Então, ali, essas médias, você já consegue prever fatores ali dentro desse grupo de médias do volume de precipitação, como, por exemplo, umidade, fatores de poluição, entre outros diversos fatores, você consegue prever
se vai chover ou não, tendo antes uma ideia, uma premissa, né? Que é o período de outono e inverno, ou período de primavera e verão. A grosso modo, é isso, né? Mas ainda tem muitos outros métodos matemáticos, computacionais, métodos complexos mesmo, como as redes complexas. Um outro exemplo que seria legal, que acho que é fácil para todo mundo entender. Facebook. O Facebook, você tem ali uma rede de contatos, né? Então, aquele amigo de fulano, que é amigo do ciclano, que é amigo do beltrano. E ali dentro daquele grupo, daquela rede complexa, nós trabalhamos, isso chama grafo, nós conseguimos ali fazer algumas análises daqueles grupos. Então, a gente consegue categorizar aqueles grupos por interesses e afinidades. Então, o grupo lá do Lucas Carini, por exemplo, tem muitos advogados, tem muitas pessoas que trabalham no setor judiciário. Então, ali eu já consigo traçar um perfil com aquele agrupamento de dados. Lá no grupo sei lá, da Gisele, tem muita gente da matemática, da tecnologia, então eu consigo fazer um outro grupo de pessoas. Isso são métodos matemáticos. Tá? São alguns exemplos, claro, tem N métodos, mas a grosso modo a gente consegue fazer essa separação por características, né? E que aí entra diversas formas, média, moda, ou similaridade de características ou não. Então, é bem ampla essa discussão, né? Mas de forma assim, mais simplista, é mais ou menos isso. Professora Gisele, no direito a gente tem falado muito no nosso campo sobre a aplicação do machine learning. E existe alguma falta de compreensão de grande parte dos juristas do que vem a ser machine learning, o que é o machine learning supervisionado, não supervisionado, e para que servem essas diferentes técnicas de aprendizagem. A professora pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso e dar algum exemplo, por favor? Claro. Bom, então o que acontece? Como eu disse, a gente lá na rede do Facebook, por exemplo, você consegue analisar o grupo de pessoas. Então, você consegue identificar aquele grupo de pessoas por similaridade ou afinidades, né? Então, o que ela curte, normalmente a pessoa não curte nada de jurídico, ela curte mais coisas voltadas à matemática. E isso eu consigo fazer agrupamentos. Esses agrupamentos, quando você não tem nenhuma identificação do que é cada um daqueles grupos, então isso a gente chama de agrupamentos não supervisionados. O que acontece? O computador, né, vamos dizer assim, a máquina, ela vai fazer a separação do que tem de similaridade entre cada grupo, sem saber exatamente que aquelas pessoas são matemáticas ou são do direito, advogados. Sem ter essa informação, nós temos aí métodos não supervisionados, que fazem esses grupos por similaridade. E aí, se eu jogo um indivíduo ali no meio daquele grupo, aí fala assim, eu quero então identificar o Fausto. Onde que o Fausto está no meio dessa rede? E aí, por similaridade daquelas características, eu consigo atribuir o Fausto a um certo grupo. Esse é um tipo de machine learning, né? Que a máquina vai aprender por características e vai agrupar um certo indivíduo, um certo ponto dentro daquele grupo. Já em situações supervisionadas, que são as classificações, eu primeiro ensino a máquina o que ela deve fazer. Então, por exemplo, eu mostro para ela várias imagens, tá? E falo com ela assim, olha, essa imagem é leão, essa imagem é moto, essa imagem é flor. Eu ensino para ela, coloco lá para ela treinar 20, 30, 1 milhão de vezes. E aí ela vai identificar vários pontos daquela imagem e vai conseguir dizer se aquilo é flor, leão ou moto. Passando disso, depois ela treinou, ela já aprendeu aquilo, ela já armazenou todas as características daquela informação, tá? A grosso modo é isso, né? Mas é claro, ainda tem uma codificação aí por trás, que a máquina trabalha com binários e enfim. Mas a grosso modo é isso.
Então, ela armazenou aquelas informações. Ela conseguiu observar que toda vez que tem lá uma juba, é um leão. Ela conseguiu identificar que toda vez que tem uma roda, é moto. Toda vez que tem lá uma ou duas voltinhas, né, parecidas, seria uma pétala, então é flor. Duas ou mais. Então, ela armazenou aquelas informações. Aí eu vou para a máquina e falo assim, olha, agora apareceu essa imagem, e mostro uma imagem para ela. E falo com ela, e agora, máquina, qual que é essa imagem? Essa imagem pertence a qual grupo? Dentro de tudo que ela aprendeu, porque nós ensinamos, né? Eu fiz um label para ela lá. Eu rotulei cada uma daquelas imagens. Falei, ó, isso é moto, isso é leão, isso é flor. E aí eu jogo uma flor para ela. E não falo para ela o que, que é. Então, com as características que ela já recolheu, que ela já armazenou do treinamento que fez anteriormente, ela consegue me dizer, ah, sim, é uma flor. Ela consegue identificar. Ah, por quê? Ah, porque ela vai lá e conta a contagem de pixels, os formatos que os pixels estão traçados, né? Então, no caso do leão, ele não tem tanta circunferência, né? Circunferência não, tantas ovulares, como é o caso das flores, né? No caso das flores, eu não vou ter círculos exatos, às vezes eu posso ter um círculo exato, que vai ser o núcleo da flor, mas no caso da moto eu vou ter dois, que vão ser as rodas. Então, ela vai armazenando essas informações, e aí quando eu mostro para ela, ela busca todas essas informações para poder fazer uma classificação entre os grupos. Então, a diferença entre o supervisionado e o não supervisionado é que com o supervisionado eu ensino a máquina anteriormente. O não supervisionado eu não ensino, eu jogo lá para ela e ela mesmo vai buscar características entre os grupos. Basicamente é isso. Professora Gisele, na sua fala, eu fiquei aí intrigado, porque aparenta que o uso do machine learning, supervisionado ou não supervisionado, acaba sendo algo fácil, do jeito que a professora explicou. Ou seja, eu apresento uma imagem, classifico, antes faço um rótulo, e depois a máquina pode vir e fazer a classificação de maneira automática. Mas é tão fácil assim trabalhar com dados? Existem fases diferentes para trabalhar com dados, uma fase que é mais difícil, uma fase que é mais fácil. Eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre isso. O que é essa tal necessidade de preparação dos dados? É algo fácil? Não. Aí é a parte difícil de tudo, né? Parece bem, bem fácil, mas na verdade, como o professor Fausto falou, a preparação dos dados é a fase mais chata e mais difícil do cientista de dados. Então, a gente tem que preparar bem os dados, utilizar aí diversos recursos, ter uma amostra homogênea, para a gente ter... homogênea que ela está bem misturada entre todas as classes, né? E para poder a gente ter aí que a máquina desenvolva bem o seu papel. E além dessa pré-processamento, né, que aí tem limpeza dos dados, a gente não pode pôr no caso, um exemplo que eu dei aqui da flor do leão e da moto. Eu não posso colocar na mesma imagem leão e flor, porque senão eu vou confundir a minha machine learning. Então, eu tenho que ter esse cuidado de preparação no caso dessas imagens ou desses dados, né? Que aí imagens seriam dados não estruturados. Então, eu tenho que fazer essa preparação, essa separação inicial. Então, se eu estou trabalhando lá com tabelas, né? Eu tenho que ir lá e ver se todas as minhas colunas, tá? Vou ser bem didática. Todas as colunas com os atributos de cada processo, de cada indivíduo, eu tenho que avaliar se aquelas colunas elas têm uma capacidade de classificação em si ou não, se elas estão altamente correlacionadas ou não, porque se elas são, eu estou com duas features, né, dois atributos totalmente correlacionados, eles se misturam, e aí eu acabo perdendo qualidade do meu modelo. Então, se eu vejo que está altamente correlacionado, mesmo dentro dos negócios, como matematicamente estão altamente correlacionados, eu vou escolher uma dessas features para me trabalhar, não vou trabalhar com as duas, porque senão meu modelo não vai conseguir desempenhar tão bem a função dele. Um outro exemplo que eu queria dizer, por exemplo, é saber qual é o melhor modelo a se utilizar.
Então, a gente tem uma infinidade de modelos aí para poder usar, que já foram estruturados, né? Ou seja, já foram desenvolvidos, pesquisados por matemáticos e tal, e que está disponível assim para ser consumido em biblioteca como Scikit-Learn. A gente é só entrar lá e consumir esse modelo. E há também modelos, como eu também produzo modelos, pega lá e N situações, por exemplo, como a gente pega o que chama de série temporal, lembra da história da chuva que eu estava comentando? Então, isso é chamado de uma série temporal. Eu vou anotando com volume de precipitação todos os dias, ao longo do tempo. Eu consigo transformar essa série temporal em um grafo da rede, como fiz com o Facebook. Então, isso é uma metodologia nova, e aí tudo isso é sempre desenvolvido aí na ciência. Então, escolher o modelo ideal para você trabalhar seus dados também é muito importante, por isso é importante conhecer os modelos, preparar bem os dados para saber o que vai fazer com eles ou não. Excelente, é fascinante ouvir de quem entende, né, os desafios que são criar modelos e fazer com que isso funcione. E, professora Gisele, eu queria ouvir um pouco, a gente que acompanha a sua carreira sabe que você participa de diversos hackathons, né, desafios para desenvolver aplicações que visam solucionar algum problema. E ainda relacionada com essa questão de dados, eu queria que tu falasse um pouco da experiência, o que você já desenvolveu nesses eventos e quais que são os desafios justamente no tratamento ou no uso desses bancos de dados, né, que talvez até o Poder Judiciário tenha disponibilizado, e qual seria, talvez, dicas ou desafios para melhorar um pouco essa base de dados para que as aplicações possam evoluir para o futuro? Bom, eu trabalhei aí com alguns hackathons, né? É uma experiência muito enriquecedora, é muito bacana, e por causa da interdisciplinaridade, né, entre a equipe. Então, com o Poder Judiciário, então, foi uma novidade para mim poder trabalhar com isso. E aí, umas grandes das dificuldades que nós temos é mesmo a base de dados do Poder Judiciário, né? Embora tenha muitas informações, são informações que não se cruzam entre si, em nenhum ponto há esses casos. Há casos que a gente consegue até cruzar algumas informações, mas há casos que ficam uma informação aqui, outra lá, do outro lado, outra lá, do outro lado, e não tem nenhum link entre elas, a gente não consegue fazer esse link entre elas, né? Isso é uma das maiores dificuldades que eu percebi trabalhando nesses hackathons. E a gente conseguiu, dentre um desses hackathons, sanar um pouco dessa dificuldade, né? Que foi um dos desafios que a gente conseguiu desenvolver. Por exemplo, trabalhando com demandas repetitivas, uma coisa super nova para mim, que eu aprendi foi no hackathon mesmo. Quando você tem lá uma demanda repetitiva, um caso que já se sabe qual é o desfecho dele, né? E fica aquele processo lá, morosamente, anos correndo lá na justiça, nós conseguimos desenvolver, então, a híbrida, que ela é uma ferramenta que é capaz de ler a peça processual e logo já dizer se ela pertence ao tema repetitivo ou não. Então, já tira um pouco dessa morosidade do processo judicial, né? Então, é uma ferramenta que, assim, minha paixãozinha. Nós também conseguimos desenvolver, como eu disse, um dado que fica aqui, outro lá, aquela coisa, né, esparramada aí. Nós conseguimos, então, com o Mapa Jude, reunir várias informações de uma terra pública. Então, a gente conseguiu ali trabalhar com uma terra pública e dizer ali se ela tem base de dados no CIGEF, base de dados no CAR, e ainda assim conseguiu ler as peças daquela comarca e identificar processos ali que estão relacionados àquela área pública. Tá? E aí a gente ainda conseguiu colocar isso num mapinha, visualmente, uma coisa que ficou muito interessante, que nós conseguimos desenvolver. E também nós conseguimos desenvolver um outro hackathon, também voltado ao meio ambiente, né? E juntando
que eu estou apaixonada com isso, que é essa interdisciplinaridade, né? Eu não vou nem dizer na verdade, é uma multidisciplinaridade, que também, a gente trabalha com a Amazônia Legal, e nesse a gente consegue ainda trazer as queimadas que estão ocorrendo naquele ponto, identificar ali se tem processo judicial já ocorrido ali, indicar o CIGEF, filcar e ainda saber se está reincidindo aquele incêndio ali ou não, se é a primeira vez ou não, como que a justiça está trabalhando com aquela terra pública ou não. Então, são algumas ferramentas que nós conseguimos desenvolver aí nesse hackathon, com uma equipe aí multidisciplinar, como eu disse, tem cientista de dados, tem desenvolvedores, tem advogados, juiz, tem tudo aí no meio, e a gente foi enriquecendo essa contribuição, né? Engenheiro ambiental também teve. Então, foi essa multidisciplinaridade. E uma curiosidade que talvez não seja só minha, como é que funciona a comunicação durante o evento e nessa equipe multidisciplinar, como tu disse? Porque são pessoas de áreas diferentes, né? Eu penso que talvez, às vezes, alguns termos técnicos chega um momento que... Como é que resolve essa questão de comunicação? Eu gostaria de saber. Tem essa dificuldade mesmo um pouco, mas eu acho que com a convivência a gente vai ajustando. Mas um exemplo, o pessoal do direito, eles trabalham muito com esse embasamento teórico, tu tem que ter muita base para poder dar o segundo passo. Já a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente dá o passo e depois funcionou. E agora? Posso usar? Tem essa diferença, né? Aí que a gente faz, funcionou, aí eu volto para perguntar. E aí, eu posso usar isso aqui, o advogado, o pessoal do judiciário? Dá para usar ou não pode? Ah, não, isso não é viável. Ah, então a gente vai entrar e vai fazer alguns ajustes, né? É um pouco dessa dificuldade que a gente tem. Talvez sair um pouco do abstrato e ir para a prática, e no meu caso, sair um pouco da prática e vir para o abstrato. Então, a gente tem que ter esse meio equilíbrio, né? Essa ponte bem estabelecida. Nossa conversa está ótima e, infelizmente, nós vamos ter que encaminhar para o final, professora Gisele. Eu queria pedir para a professora um recado final para quem está nos escutando de como pensar a ciência de dados, a inteligência artificial e essa relação com o direito. Que recado a professora pode dar para os nossos ouvintes? Bom, eu acho que vale a pena, muito a pena, conhecer um pouco mais da inteligência artificial, conhecer o que ela é capaz, porque parar um pouco com esse preconceito que vai tomar o lugar do humano, que não é isso. Pelo contrário, ela está aí para nos ajudar, é a tecnologia para fazer desenvolver, crescer e as coisas serem mais ágeis, mais rápidas, e a gente, o ser humano, ter mais tempo para curtir mais a vida, né? E não ficar naquela burocracia. Então, a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Então, eu penso que é importante conhecer mais os métodos, as técnicas, se aprofundar, e que vale a pena. Eu acho que é um caminho, assim, que eu falo, sem volta, que a gente vai, que não tem como voltar atrás, porque depois que você põe a máquina para classificar, sei lá, vou falar das imagens mesmo, classificar imagens, eu não vou ficar lá separando o que é cada uma delas, né? É um trabalho redundante, já que alguém já que eu tenho uma máquina que faz isso por mim, para que eu vou ficar perdendo meu tempo? Eu vou aprender outras coisas, né? Alimentar essa máquina com outras informações. Então, eu acho que é super importante conhecer mais. Ótimo, professora. Agradecemos novamente a sua presença no nosso IAJUST Talk de hoje e deixo um recado para quem está nos assistindo, nos escutando, que os links das aplicações citadas pela professora vão estar na bio, e para você conhecer mais sobre o trabalho da professora do IAJUST Talk, nos siga no Instagram e também nos escute no Spotify. Lá todos os links estarão disponíveis. Falamos em breve. Até mais!